Quem me acompanha há mais tempo sabe que o meu gatilho, aquilo que me fez começar a gravar vídeos, a me expor publicamente, meu posicionamento político foi por causa da educação. Eu sou um professor há 22 anos, tenho uma escola aqui na minha cidade e pude testemunhar ao longo da minha carreira o processo planejado de destruição do ensino brasileiro. E não foi um acidente, foi algo planejado para imbecilizar a população brasileira. E o que eu vou falar para vocês agora é mais uma das ferramentas usadas pelo PT e pela esquerda para imbecilizar os nossos filhos e ainda levantando uma bandeira como se fossem preocupados com a educação. Não é à toa que hoje no Brasil nós temos 2/3 dos nossos jovens em faculdades que não conseguem fazer cálculos básicos de matemática e mais de 40% que é analfabeto funcional. Não consegue ler um manual de instrução de um celular, muito menos um artigo ou algo que é publicado. Livros, não se sabe nem quando foi a última vez que eles leram um. Mas vamos lá, o que eu quero falar hoje com vocês é sobre o FIES. Recentemente vocês viram uma notícia onde o Bolsonaro vai perdoar 92% das dívidas dos alunos em relação ao FIES. O FIES, quando foi criado, eu lembro direitinho, aquela bandeira da esquerda, vamos salvar o Brasil através da educação. Na verdade, aquilo foi um tiro que saiu pela culatra. Foi um dos maiores esquemas de desvio de dinheiro público que já se teve notícia. Maior até mesmo do que todo o desvio que aconteceu no Bolsa Família, em todas as fraudes que o PT organizou durante o seu governo. E eu vou te explicar por quê. O FIES ele é um fundo para financiar a educação e o ensino superior em escolas privadas para pessoas de baixa renda, certo? Só que o que você não sabe é que o PT, a esquerda, ela quintuplicou o número de faculdades privadas sem se preocupar com a qualidade. Então nós temos, na verdade, não são faculdades, são gráficas que imprimem um diploma e entrega para a pessoa, só que aí ela não consegue arrumar emprego. São pessoas que se formam no ensino superior, não sei nem se pode mais usar esse nome em relação a isso aqui no Brasil, mas elas se formam analfabetos funcionais, sem fazer cálculos básicos, incapazes de fazer cálculos básicos de matemática e tentando arrumar empregos em sua área, só que não conseguem. Então elas ficam endividadas. E aí eu trago para vocês uma sequência de recortes das notícias. Cerca de 1 milhão de estudantes estão inadimplentes com o FIES. Isso aqui é do dia 11 de outubro de 2021. São 1 milhão de estudantes que estão com uma dívida absurda com o governo, com o Estado, com o programa, mas não conseguem arrumar emprego. Por quê? Porque eles não têm a qualificação necessária. Ter um papel, ter um diploma não é o bastante. Vamos lá, vamos para a próxima. Me formar virou um pesadelo. Os brasileiros endividados com o FIES. Veja isso, gente. De acordo com o governo federal, atualmente há cerca de 1 milhão de inadimplentes com o Fundo de Financiamento Estudantil. O Grupo Federal afirma que em breve fará nova renegociação de dívidas. FIES completa 20 anos com, aí olha só, 47% dos atuais estudantes inadimplentes. São 47%. São 3 milhões de estudantes, então quase 1,5 milhão não consegue pagar a dívida. E essa dívida não prescreve e ela pode ser até paga buscando os bens da pessoa, apreensão de bens. O número de estudantes inadimplentes no FIES tem alta de 88,5% durante a pandemia. Por que essas pessoas não conseguem se posicionar na área de trabalho? Porque elas não têm qualificação. Venderam um sonho, um engano para essas pessoas. Enganaram os jovens. E eles foram felizes. Agora tem mais. Tem um detalhe que você tem que entender. Foi feito um esquema de fraude em cima disso. A fraude de 1 bilhão no FIES. Auditores descobrem esquema que desviava recursos do Fundo de Financiamento Estudantil para um grupo de faculdades privadas, lobistas e servidores. Foram criadas várias faculdades nesse período, muitas dessas faculdades ligadas a braços de partidos de esquerda, com um único objetivo, desviar verba. Como assim? Fingiam que formavam um curso, o MEC do PT da esquerda ia lá, chancelava, eles colocavam qualquer pessoa matriculada apenas para pegar o FIES. Faculdades que sobreviviam apenas com o FIES, com péssima qualidade de ensino, serviam mais como um corredor polonês de doutrinação e os alunos saíam de lá com um diploma, mas incapazes de fazer 7 vezes 8. Você consegue entender o dano que isso é para uma geração inteira? Destruiu os sonhos de milhões de pessoas. E aí o que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro edita MP para perdoar até 92% das dívidas de estudantes com FIES. Essas pessoas agora poderão pelo menos ter esse peso a menos, esses jovens. Que aí eu te digo que é interessante isso que o Bolsonaro fez. A maioria desses jovens que estudaram pelo FIES saem odiando a direita, os conservadores e o Bolsonaro. Mas quem foi que saiu para salvá-los? Esse mesmo, o presidente Bolsonaro.
teve que sair para salvar essas pessoas que foram ensinadas a odiá-los. Porque essas pessoas são vítimas de um sistema de doutrinação. E o maior estrago que a esquerda fez foi destruindo o sonho desses jovens que agora têm um diploma, mas jamais conseguirão um trabalho na sua área porque não foram qualificados. Confiaram em uma faculdade que fazia parte de um esquema da esquerda para desviar verba pública, mas o que aconteceu é que eles saem de lá doutrinados a odiar a pessoa que agora está saindo em sua defesa e os salvando de uma dívida impagável. Era só isso que eu queria falar para vocês. Para você aí, esquerda, que fala, mas o Lula fez o FIES. O Lula destruiu sonhos de uma geração inteira e ainda levantou a bandeira como se estivesse fazendo algo pela educação. E aí o jovem imbecilizado acaba acreditando. A gente se vê no próximo vídeo.